Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 3 de abril, cuja leitura bíblica do dia é em João 10, números 35 e 36. E eu quero trazer uma reflexão com base em números, a partir de números 35, versos 9 a 13, sobre nós estarmos refugiados em Cristo. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, deixa de preguiça, acompanha comigo, vai ser melhor para você compreender melhor o texto, tá bom? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentada a congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. Pois bem, essa nossa jornada enquanto peregrinos rumo ao eterno lar, ela não é fácil. Ela não é sem dificuldades, sem sofrimento, sem perigos, sem adversidades que nos sobrevieram no passado, que estamos vivendo no tempo presente e que certamente virão ao nosso encontro, de contra a nós. Mas o que importa é nós descansarmos em Deus, é nós estarmos refugiados em Cristo. Eu vejo muitas pessoas buscando refúgio no seu conhecimento, nos seus relacionamentos interpessoais, nas suas posses, nas suas riquezas, nos seus bens, no seu emprego, no seu familiar, na casa onde vive, na empresa onde trabalha, na igreja onde congrega, no pastor que tem, no ministério que exerce. E, na verdade, no país onde mora, na cidade, né, onde vive, e na verdade, nós muitas vezes estamos com o foco errado, deixando de nos refugiarmos em Cristo. Há aqueles que, nessa iminência do retorno do Senhor, que está às portas, muitos têm buscado se refugiar literalmente em cidades, se não em cidades, em aldeias, em povoados, em sítios, em chácaras, em localidades, achando que ali estarão refugiadas de quaisquer perigos. Especialmente me refiro no tempo que se aproxima, e assim eu creio, e se você acompanha aqui as reflexões, você sabe disso. Se aproxima da grande tribulação, que não é o derramar da ira de Deus, são questões diferentes que precisamos separar, tá? Mas grande tribulação, por aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, e outros textos na palavra corroboram, será um período de grande perseguição contra os verdadeiros discípulos de Cristo. É algo que vai acontecer inclusive aqui no nosso Brasil. Você já me ouve falar isso nas minhas pregações, nos meus ensinos e aqui nas reflexões também. O nosso refúgio não é nada dessas coisas ou dessas pessoas, mas Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio na angústia, quando vem de dentro, sabe? Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é nosso refúgio quando estamos pressionados por males externos. Não é mais aquilo que vem de dentro, mas aquilo que nos pressiona de fora para dentro. Segundo Samuel 22, 1 a 3.
E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvas. Mas também, não apenas daquilo que vem de dentro, não por aquilo que vem de fora, mas também ele é o nosso refúgio diante da ira vindoura. Joel 3, 14 a 16. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor é nosso Deus, é nosso refúgio, ontem, hoje e eternamente. Salmo 90, verso 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Deus é refúgio para quem espera na palavra. Salmo 119, verso 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Deus é o refúgio para quem tem vida de oração. Salmo 142, verso 5. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Quem espera na palavra, confia no que ele diz. Quem tem vida de oração, quando não está bem, sabe? Nele se alivia. O Senhor é o refúgio para quem derrama o coração diante dele. Salmo 62, verso 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio para quem desfruta da comunhão com ele. Salmo 46, verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é refúgio para quem gloria-se nele. Salmo 62, verso 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Deus é o refúgio para quem o louva. Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O Senhor é refúgio para quem teme a ele. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O Senhor é refúgio para quem confia nele. Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. E por isso, se de fato Deus é o nosso refúgio, para ele devemos correr. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Mas será que de fato Deus é o nosso refúgio? Te mostrei algumas evidências quando Deus é o nosso refúgio. Qual é o contexto? Tá? O contexto é da instituição das cidades do refúgio. O que significa isso? Cidades que eram separadas para um propósito exatamente de refugiar pessoas. Que pessoas? Tendo causado a morte de uma outra pessoa, o assassino
ele deveria se abrigar em uma cidade do refúgio até o seu julgamento. Vamos dizer assim, ficar ali sob custódia, né, digamos assim. Se culpado de assassinato, o parente mais próximo o executaria. Se definido que foi um homicídio culposo, sem a intenção de matar, ele poderia encontrar abrigo na cidade do refúgio até a morte do sumo sacerdote da época. Depois disso, ele poderia retornar para o seu lar. Eu achei interessante que Josué ele traz um resumo, né, desse contexto da instituição da cidade do refúgio, um resumo bem interessante, em poucos versículos. Josué 21:6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará, e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. E aí, eu acho importante trazer uns esclarecimentos, tá? De números, se você meditou, você vai acompanhar isso aqui. Não existe uma distinção ali entre o que seria uma lei civil e a religiosa, tá? Uma cumpria a função da outra. Outra coisa, a congregação é a autoridade legal para submeter o caso à prova. Nós vemos isso no verso 12, onde ele seria apresentado à congregação para julgamento, e no verso 25 também, quando diz que e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará-o voltar à cidade do seu refúgio. Então é uma prerrogativa da congregação. Eles teriam a autoridade legal para submeter o caso à prova, tá? Nós vemos essa verdade. A distinção legal entre assassinato e homicídio culposo é formulada por uma série de exemplos sobre o que é assassinato. Nós vemos isso do verso 16 a 21, e também vemos sobre aquilo que seria o homicídio culposo nos versos 22 e 23, fazendo essa distinção com vários exemplos. O vingador do sangue. O vingador do sangue citado, por exemplo, versos 19, verso 25 e também no verso 27, é o papel legal que recaía sobre um parente próximo que tinha o dever de executar o assassino. E aí está implícito, tá, nesse contexto, que o julgamento ele acontece na cidade do assassino, não na cidade em que ele se refugiou, ok? Se culpado de assassinato, ele volta para a cidade de refúgio para a qual havia fugido. E aí a questão é que a morte do sumo sacerdote, ela não é algo assim arbitrário, pelo contrário. A morte deveria ser expiada pela morte. Onde nós vemos isso? Versos 33 e 34. Vamos lá. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. Que sangue? Da morte, né? Do assassinato. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou.
Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ou seja, quem assassinou deveria com o seu sangue pagar pelo sangue que ele derramou. E a morte do sumo sacerdote aparentemente, uma expiação substitutiva pela vida do homicida. Pegou a visão? A morte do sumo sacerdote servia como expiação no lugar daquele que havia assassinado, daquele que havia pecado, daquele que sobre o qual recaía a culpa pelo assassinato. Você e eu, todos nós, somos culpados e já sentenciados à morte eterna. Já estamos condenados, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, ok? Mas o sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar, satisfazendo a justiça do Pai, cumprindo a expiação substitutiva por mim e por você. Sua morte foi expiatória para nos livrar da condenação da morte, e nele devemos nos abrigar. A cidade do refúgio, a dinâmica do processo sobre a cidade do refúgio apontava para o sacrifício de Cristo por mim e por você. E é por isso que nós precisamos estar refugiados em Cristo. Hebreus 6, de 17 a 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tenhamos a firme consolação, nós em que pomos o nosso refúgio em guardar, reter a esperança proposta. Que esperança? De vida eterna com Deus. De sermos desviados da ira de Deus. E a esperança essa que nós temos como âncora da alma, é aquilo que mantém firme a nossa alma, segura e firme. Esperança essa que penetra até o interior do véu. Que véu é esse? Lembra do véu que existia no templo, no tabernáculo, mas que com a morte de Jesus foi rasgado de alto a baixo, ok? E o corpo de Cristo, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, dizendo que nós temos acesso pelo véu que foi rasgado, ou seja, o corpo de Cristo sacrificado por nós. E lá nesse lugar, no Santo dos Santos, é onde Jesus, o nosso precursor, aquele que foi na frente, ele entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. E é por isso que ele é o nosso refúgio. Colossenses 3, versos 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida, refugiada com Cristo em Deus. Não é mais a nossa vida, mas a vida de Cristo em nós, porque a nossa vida é Cristo. Nele estamos escondidos, em Deus. Agora, como? Como refugiar-se em Cristo? E eu vejo no contexto do outro capítulo no Novo Testamento, na nossa meditação de hoje, João, no capítulo 10, que é de nós sermos ovelhas do bom pastor.
Verso 9 para começar, quando o texto diz, João 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Em primeiro lugar, eu vejo que é nós indo a Cristo. Se nós formos a Cristo, se alguém entrar por Ele, nele estará refugiado, salvar-se-á. Precisamos ir a Cristo. Não é ao ministério em que você congrega. Não é nos irmãos com os quais você tem comunhão, congrega. Não é naquele que tem a função de te pastorear, te aconselhar, te ensinar, te discipular. Não é no cantor famoso cuja música te afaga o coração nos seus momentos difíceis. Não é nisso que você tem que se refugiar. Não é nas canções, ainda que sejam bíblicas. Não é na sua prática, no exercício ministerial. Não é nisso que nós entramos. Mas nós entramos em Cristo. Cristo, a porta. Segundo, verso 11, quando o texto diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida. Se primeiro é ir a Cristo, nós precisamos ir a Cristo. Não porque Ele vai nos abençoar, mas porque nós nos identificamos com o seu sacrifício. Compreendemos que Ele morreu a nossa morte pelos nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Morreu expiando a nossa culpa, sendo feito sumo sacerdote, morrendo no nosso lugar, para que o vingador do sangue não nos matasse, mas tivéssemos vida e pudéssemos retornar ao lar. Muitos se dizem de Cristo, mas ainda não se identificam com a sua morte. Não compreendem e creem de verdade no Evangelho. Terceiro, quando no mesmo verso 11, ele termina dizendo assim, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele não deu a vida pelos bodes, pelas ovelhas. Você é ovelha ou você é bode? O refúgio não é para o bode. O refúgio é para a ovelha. Mas, se você não tem comunhão com os irmãos, com as ovelhas, com os sinceros irmãos em Cristo, você é ovelha? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Não fica chateado comigo. Se você não quer ter comunhão com as ovelhas de Cristo, com os sinceros irmãos, você é bode. E Jesus não é o seu bom pastor. Quando você não vive como um verdadeiro cristão, quando você tem características diferentes, fruto diferente do que deveria ter um discípulo de Cristo, um verdadeiro filho de Deus, servo de Deus, você não é ovelha de Cristo. Você é bode. Precisa ser bode, não. Tem que ser ovelha. Quarto, tendo relacionamento pessoal com Ele. Quando o verso 14 diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Eu conheço e sou conhecido. É um relacionamento. Mas se você não tem relacionamento com Jesus, se você o busca por interesse, se você não tem uma vida de oração, de meditação na palavra, se você não o busca, se você não sabe, não conhece dele, não conhece do seu ensino, do seu ministério, da sua vida aqui, se você não é conhecido por ele, se você não se achega a ele, e ele não tem intimidade contigo, Jesus não é o seu bom pastor, nele você não pode se refugiar. Quinto lugar, no verso 27, na parte A, quando o texto diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, em quinto lugar, é guardando a sua palavra. Se você não segue, não vive, não pratica a palavra de Deus, você não é de Cristo. Você não está refugiado nele. É simples assim. Não tem o que fazer. Quer viver do seu jeito, mas não praticar o que a Bíblia ensina,
não quer fazer a vontade de Deus, você não é ovelha do bom pastor e não pode se refugiar nele. A parte B, em sexto lugar, do mesmo verso 27, diz que e elas me seguem, e eu conheço-as e elas me seguem. Seguir a Cristo é renunciando à própria vida por amor ao Senhor. É abrindo mão de você para seguir a Cristo. Se você não renuncia a quem você é, ao que você tem e ao que você faz por amor a Cristo, tem algo errado. Se a sua família é prioridade, se o seu trabalho é prioridade, se as suas vontades são prioridade, e você não quer renunciar, você não é ovelha do bom pastor e não pode se refugiar nele. E em sétimo e último lugar, nós nos refugiamos em Cristo, confiando que nele nós estamos seguros para a vida eterna. Verso 28, quando nos diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque nele nós estamos refugiados. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós precisamos nos refugiar em Cristo, indo a Ele. A Ele. Jesus disse: vinde a mim. Não é vinde à religião, ou à religiosidade, à denominação, à prática, ao exercício ministerial, ao irmão, ao pastor, ao ministro de louvor, ao grupo de louvor. Não, a Cristo. Segundo, identificando-se com o seu sacrifício, compreendendo o seu evangelho, que convia que ele desse a sua vida para nos salvar. Terceiro, não sendo bode, mas sendo ovelha de Cristo. Quarto, tendo relacionamento pessoal com ele, conhecendo-o e sendo conhecido por ele. Quinto, guardando a sua palavra, ouvindo a sua voz, praticando a palavra de Deus. Sexto, renunciando à própria vida por amor ao Senhor. Mas se tudo para você é mais importante do que Jesus, vai nessa tua força aí. Você já sabe o destino. Em sétimo lugar, confiando que nele está seguro para a vida eterna. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, não apenas na hora da angústia, mas em todos os momentos de adversidade que já passamos, que estamos enfrentando e que virão diante de nós, certamente. E eu falo especialmente agora para você que também compreende que Jesus está às portas. Em breve os céus se abrirão e ele virá, aparecerá na glória do Pai, na sua própria glória e na dos anjos, em refulgente glória, vindo com os seus, em que a alma dos salvos, mortos nele, que dormem nele, irão aos corpos ressuscitados, transformados, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e juntos iremos ao encontro dele nos ares. Antes disso, desse momento, a igreja passará pela grande tribulação, assim eu creio. Será perseguida de forma tão acirrada como você já tem acompanhado em países onde isso é mais acirrado. E muitos de nós sofrerão martírio, inclusive. E o nosso refúgio não é escapar com os recursos humanos, materiais, mas é o nosso coração estar refugiado, a nossa vida está refugiada em Cristo Jesus. A Ele nós precisamos correr.
descansarmos totalmente nele, porque ele cuida de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.